Como eu monetizei o meu canal com menos de 400 inscritos. Buenas, gurizada, tudo bem? Meu nome é Jonathan da Cruz e eu nunca fiz um vídeo gravando apenas a minha câmera aqui no celular. Vocês já deviam estar acostumados aí em ver a tela do computador, em mostrar alguma coisa aí na tela do computador. Mas eu senti a necessidade muito grande, vendo os últimos comentários dos vídeos, que era trazer uma informação para vocês de como customizar e vender esses serviços para o seu cliente final. Eu sou do estado aqui de Santa Catarina, sou bacharel em sistemas de informação e o grande diferencial, conversando com os meus amigos da área, que eles sempre me trazem, né, nos eventos que a gente vai, é que eles têm uma ideia legal, porém eles não conseguem ter tração para dentro da ferramenta deles, porque eles falam muito a linguagem técnica. E esse é o principal ponto. Quando você for entregar uma resolução de problemas, você precisa focar nisso. E se você olhar os meus vídeos aqui de N8N no canal, você vai perceber que os fluxos eles não são complexos, eles não têm uma infinidade gigante de nós que por vezes o cliente não vai utilizar isso. Então a ideia principal, ela pode estar aí do outro lado da sua rua, do outro lado da sua janela sequer, né? Nós precisamos, no primeiro momento em que nós gostaríamos de entregar uma resolução de problemas, é conversar com essas pessoas que têm problemas. E aí que vai um ponto muito importante e o início dessa sua história, é fazer networking. E esse fazer networking não é participar de grandes eventos ou ir em grandes feiras, isso é muito importante também, mas o fazer networking pode ser ir no barbeiro que você vai e falar para ele, viu amigo, qual que é o teu principal problema aqui na barbearia? Porque todo mundo, todo empresário, ele tem alguma dor que pode ser resolvida e facilitada com tecnologia e é aí que você entra. Eu conversei com um amigo meu que chegou aqui pelo canal, aliás, lá de Anápolis, e ele chegou com uma demanda um tanto interessante. Eu falei, vamos conversar, vamos amadurecer essa ideia, né? Porque eu também realizo consultorias aqui dentro do canal, falando sobre os assuntos de N8N e tecnologia, e ele me falou assim, Jonathan, meus representantes comerciais, eles precisam mandar mensagem para mim no WhatsApp, para mim responder coisas simples, né? Eles fazem o controle de vendas pelo WhatsApp, ou seja, quando ele tem uma nova mercadoria que foi vendida, né, o representante informa esse contato central, e às vezes eles me perguntam, Jonathan, ou no caso, Rafa, quanto está a minha meta de vendas desse mês? E toda vez eu precisava entrar aqui, consultar numa planilha e responder para ele isso via WhatsApp. Como o time de representantes dele cresceu, e que bom que cresceu, né? A gente começa a perceber novas coisas quando o nosso time cresce, ele precisou automatizar isso. E o que a gente fez foi um fluxo muito simples, que recebia as mensagens lá dentro do N8N, processava, lia uma base de dados que ele tinha com as vendas, né? Onde isso aí era de fato alimentado, né? Pelo WhatsApp também, mas de forma manual ainda, né? É um novo pé para a gente começar a customizar e pensar em customizar. E aí respondia para o vendedor A, B ou C, fulano, ciclano, com base no número de celular cadastrado, para um outro vendedor não chamar e perguntar qual é a meta do vendedor terceiro, né? E aí a gente ia lá e respondia qual era a meta desse vendedor, quanto ele já tinha vendido no mês. Então, percebam que a ideia desse fluxo, ela é simples. E qual foi o ponto principal? Resolver problema. A gente evitou aí um retrabalho de ter alguém olhando esse contato de WhatsApp o tempo todo para responder essa dúvida, essa demanda dos vendedores, e isso foi apenas uma parte do negócio que a gente resolveu, né? Então, você precisa pensar que a resolução dos problemas aí do seu lado, ela precisa ser incremental. Não adianta você derramar uma enxurrada de informações, porque por vezes, se esse seu cliente perceber que a solução é muito grande, é muito complexa, ele pode se sentir frustrado em não conseguir utilizar tudo que ele tem disponível na ferramenta e aí não vê valor nisso. Então, é muito legal que você faça esse exercício. Você conecte com pessoas que têm problemas e você faça o seguinte cenário. Amigo, como que eu posso te ajudar a resolver esse problema? Legal, primeiro problema foi resolvido? Foi.
Então, depois, para você maturar e testar essa ideia, você pode ir lá e dizer assim: olha, eu vou cobrar uma mensalidade de X valor. E essa mensalidade de X valor, ela precisa ser muito bem estruturada. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem aqui no canal falando que ele estava utilizando uma ferramenta terceira para receber um webhook de mensagens, processar e gravar essas mensagens no banco de dados. E aí, eu questionei ele por que ele estava utilizando de fato aquela ferramenta, e ele me disse que aquela ferramenta não tinha custo, né, nesse primeiro momento, e que ele conseguia entregar para o cliente dele com a redução de custos, né? Mas aí eu fiz um questionamento também. Por que ele não dilui esse valor, que ele está falando que tem um custo elevado, dentro da mensalidade do cliente dele? Eu sei que às vezes é difícil você repassar essa informação, né, para o seu cliente final, mas o seu modelo de negócios ele já tem que nascer não dando prejuízo, né? Primeira coisa desse cenário é você resolver esse problema, entregar para o seu cliente final, mas você precisa estipular um valor que ou empate, né, por ser o seu primeiro cliente com as suas despesas totais que você tem, ou seja um faturamento positivo. Como que eu faço isso? Se eu tenho uma máquina lá na Hostinger que me custa X, eu preciso que o serviço do meu cliente final seja X mais os custos do meu trabalho, mais os custos que eu preciso ter para manter a minha estrutura funcional. E o que é manter minha estrutura funcional? É você vender a sua ideia, você vender o seu negócio de forma profissional, que as pessoas vejam valor no seu negócio, que você consiga entregar de forma clara, de forma correta, que você consiga, depois de entregar, prestar o suporte necessário e mostrar que de fato o que você está resolvendo, aquela pessoa vai conseguir aplicar no dia a dia dela. E o mais importante, muitas soluções já existem no mercado, porém, o principal diferencial que você pode ter é o suporte one-on-one com o seu cliente. É ter esse contato, essa proximidade em responder dúvidas, em resolver problemas da forma mais rápida possível. Eu sempre costumo falar e mostrar para as pessoas que me assistem que você não está compartilhando um fluxo. Todos os meus vídeos que eu gravo aqui no canal de tutoriais de N8N, eles têm o template disponível aqui para você baixar ele na descrição do vídeo. Mas você não vai entregar o template para o seu cliente. E como ponto principal desse vídeo, a minha mensagem é essa: você precisa entregar a solução. E a solução, ela vai ser moldada, ela vai ser reestruturada e readaptada ao passar do tempo. E é isso que você precisa entender. Entendendo isso, conseguindo repassar quais são os custos básicos de infraestrutura do seu serviço e também mantendo um bom diálogo, um bom suporte, um bom relacionamento com o seu cliente, você estará caminhando a passos largos para o sucesso. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou dessa ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente pensa em gravar mais para vocês. Um forte abraço e eu sigo com o meu mate. Valeu!